Olá, o tema dessa semana é não se precipite, use estratégias. Nós vamos usar o empoderamento de Esther, a história de uma mulher forte, uma mulher que é exemplo para nós de estratégia, de autoridade, de presença de Deus. A precipitação, ela sempre anula os nossos resultados. Quando nós nos precipitamos, quando nós falamos no momento errado, quando nós fazemos coisas debaixo do calor da nossa alma, nós sempre nos arrependemos. Quantas vezes você já falou alguma coisa que não deveria, ou tomou uma atitude precipitada e se arrependeu dela? Pois é. A precipitação sempre compromete o bom resultado. Então não se precipite, use estratégias. A Bíblia fala da história de Esther. E Esther era uma moça simples, de família judia, e o tio dela fica sabendo que o rei está buscando uma esposa, está selecionando entre as mulheres mais bonitas do reino para ser a rainha no lugar de Vasti. E Mardoqueu sabiamente inscreve Esther e a manda para o palácio. E ela vai com simplicidade, mas debaixo de uma ordem de Mardoqueu e de uma ressalva. Ele diz para ela, não declare a sua descendência, não diga que você é judia. Esse é o primeiro ponto que nós vamos meditar hoje. Uma mulher empoderada, ela não se expõe gratuitamente. Uma mulher empoderada, ela sabe preservar a sua essência. Esther, ela preservou a sua origem. Ela não falou da sua descendência para não comprometer o resultado na sua escolha. Ela seria escolhida por aquilo que ela é. E nós, mulheres, temos que ter sabedoria para isso. Muitas vezes nós falamos demais. Mulher fala muito, não é? E às vezes nós nos expomos desnecessariamente. Nós falamos e damos munição muitas vezes para os nossos inimigos. Então não fale demais das suas deficiências, das suas limitações. Valorize as suas qualidades, valorize o seu potencial. Não abra o teu coração, que é o teu tesouro, para todas as pessoas. Não compartilhe os seus sonhos com todo mundo, porque muitas pessoas não vão compactuar deles e não vão trabalhar juntamente, positivamente com você, para a realização desses sonhos. Então só abra o seu coração com aqueles com quem você confia e se preserve. Uma mulher empoderada sabe se preservar. A segunda coisa, o texto fala que Esther, ela viveu algumas situações ali no palácio, depois que ela se tornou rainha, porque ela foi escolhida como rainha entre muitas mulheres, e ela foi escolhida pelo que ela tinha. De essência, de si mesma, da sua beleza, da sua forma de ser. E nós também temos que ser escolhidas e sermos colocadas em honra por aquilo que nós somos. E o texto fala que a primeira coisa que aconteceu depois que ela foi colocada como rainha, ela descobriu que havia uma conspiração contra o seu marido. E ela, sabendo disso, ela não foi precipitada e não saiu falando para todo mundo, ou ela não chegou perante a corte expondo o marido dizendo, olha, eu descobri que tem uma conspiração e vão te matar. Não, ela esperou o momento certo para falar com o marido e para denunciar aquela conspiração. Uma mulher empoderada sempre sabe a hora certa de falar. E nem tudo aquilo que você sabe é para ser divulgado. Informação, já diz o ditado, quem tem informação tem poder, não é? Mas esse poder pode destruir vidas, pode destruir pessoas, porque a Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte. Então tome cuidado, sonde bem o teu coração antes de falar, passe as tuas palavras pelas 3 peneiras, é realmente necessário, é verdadeiro, é relevante, vai mudar a vida das pessoas e só então você fala. Ou guarde aquilo no teu coração e peça sabedoria a Deus para usar aquilo que você sabe no momento certo, de forma a produzir frutos e frutos que sejam eternos. A Esther viveu outras situações no palácio e ela usou de algumas estratégias que eu quero compartilhar com você essa manhã. Depois ela descobriu que havia uma conspiração contra a sua própria vida e o seu povo.
E assim como rainha, ela poderia ter dito, não, eu vou falar com o rei agora, isso não é justo, a minha vida está em jogo, o meu povo também, ele vai ter que fazer alguma coisa, eu sou autoridade, eu sou rainha. Não. A primeira coisa que ela fez foi se recolher e jejuar por 3 dias. Ela sabia que nos próximos 30 dias ela não poderia comparecer à presença do rei, porque quem comparecesse à presença do rei sem ser chamado morreria. Então, ela se recolheu e começou a se preparar fisicamente e espiritualmente para enfrentar aquela situação. Querida, muitas vezes nós precisamos de preparo para enfrentar as situações. O jejum, ele silencia a nossa alma, ele aquieta, coloca no lugar as emoções, os pensamentos e os sentimentos. Então, todas as vezes que você tiver uma decisão a tomar, uma situação a enfrentar, faça esse recolhimento, aquiete a sua alma primeiro, busque a direção de Deus, jejue se necessário, ore, busque ouvir a voz de Deus e só depois haja, porque com certeza você vai agir debaixo de sabedoria, no momento certo e fará a coisa certa. Depois que Esther jejuou e se recolheu, aí sim, ela foi até a presença do rei. E a Bíblia diz que o rei estendeu para ela o seu cetro. O rei sempre vai estender o cetro para aquele que está na direção de Deus. Você sempre vai encontrar graça diante dos olhos das pessoas se você fizer as coisas debaixo de direção de Deus, na quietude da sua alma e com sabedoria. E Esther conseguiu, nesse encontro com o rei, organizar um banquete, porque ela tinha descoberto uma conspiração e ela queria denunciar o conspirador. Mas ela não fez de qualquer maneira, ela usou de estratégia, ela disse, olha, por favor, eu quero organizar um banquete e quero que Amã venha ao banquete. E no banquete ela iria desmascará-lo. Por quê? Porque seria só ela, o rei e Amã. Ele não teria tempo para se armar de justificativas, ele não teria tempo para fugir, para escapar, para se defender. Então ela agiu sabiamente. A segunda estratégia que Esther usou foi sentar-se à mesa com o inimigo. Querida, como é difícil quando nós temos que nos assentar à mesa com o inimigo. E muitas vezes nós não somos vistas com bons olhos quando nós fazemos isso. Mas sentar-se à mesa com o inimigo às vezes é necessário. Não é falsidade, não é hipocrisia, chama-se estratégia. Muitas vezes você vai ter que se assentar ao lado ou frente a frente com aquele que conspira contra você no trabalho, com aquele que conspira contra você na sua família, com aquele que fala mal de você, com aquele que deseja mal para você. Mas você precisa disso, se assente à mesa com ele, se coloque em posição de autoridade, mostre a sua fortaleza em Deus, mostre que você não abaixa a guarda e mostre que você é uma mulher empoderada e sabe lidar com todo tipo de situação. Você sabe o seu lugar e cada um tem que saber o seu, não é verdade? E ela conseguiu que Amã viesse ao banquete, mas ela percebeu que ainda não era momento de falar. Então ela pediu um novo banquete e disse, olha, posso te convidar mais uma vez? E Amã saiu daquele banquete cheio de si, dizendo, olha, eu caí na graça do rei e da rainha, mas ele não sabia de que ele seria desmascarado. Querido, sentar-se à mesa com o inimigo não é fácil. E às vezes as pessoas vão te criticar. Eu vivi uma situação, pessoal, há alguns anos, quando meu filho entrou na pré-adolescência, estava naquela fase toda de rebeldia, e um dia ele disse para mim, mãe, eu quero ir num show do Rebelde. Eu pensei, orei, busquei a direção de Deus, observei o comportamento dele, falei, tá bom. E era um domingo. E muitas pessoas, com certeza, me criticaram. Como? Ela deixa de ir à igreja para levar o filho num show do Rebelde? Que absurdo, é uma pastora. E nós ficamos 4 horas na fila, do lado de fora do local. Depois mais 4 horas de show, eu ali com ele curtindo as músicas, dançando, tal, pulando, ok, tudo maravilhoso. Voltamos para casa, no domingo seguinte nós fomos à igreja. E quando nós chegamos à igreja, ele sentou, cruzou os braços e ficou na hora do louvor. E aí eu sabiamente cochichei no ouvido dele e disse, querido, aquele que fica 8 horas
num show para assistir o rebelde pulando e dançando, para Deus tem que fazer muito mais. E aí, ele teve que se posicionar. Isso é estratégia. Então, uma boa estratégia, querido, sempre dá bons resultados. E a última coisa, Esther esperou o momento certo, marcou um novo banquete e ali ela desmascarou o seu inimigo e a forca que ele tinha preparado para o seu tio, ele foi enforcado nela e toda a sua família. E os seus planos foram denunciados e o povo de Israel foi salvo e ela também. E o seu tio foi colocado como o segundo homem depois do rei no reino e foi muito honrado. Então, querido, nós também não podemos nos precipitar. Nós precisamos saber o momento certo para todas as coisas e com certeza seremos mulheres sábias, seremos honradas, seremos colocadas em alta posição e as pessoas vão olhar para nós com respeito, vão saber que somos pessoas dignas de honra, não porque somos melhores que os outros, mas porque somos sábias. A minha oração nessa semana é que você use de estratégias em todas as situações na sua vida, que você tenha um tempo de recolhimento, que você ouça a voz de Deus, que você nunca se precipite, para que você não comprometa os resultados que estão preparados por Deus, para que você chegue em altos lugares, para que você conquiste aquilo que Deus preparou para você. Que Deus te abençoe, um grande beijo e nos vemos na semana que vem.